Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja no nosso meio. Sejam todos bem-vindos aqui à casa de Deus, nosso primeiro culto do ano, amém? Que bênção, né? E o detalhe, todos nós aqui somos privilegiados por Deus, mas eu sou mais privilegiado ainda por estar tendo a oportunidade de dividir a palavra de Deus pela primeira vez no ano 2021, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, para quem ainda, talvez nem todos aqui me conheçam, eu sou o Maicon. Vou ligar esse negócio aqui. Pronto. Pode botar aí, meu amigo. Se vocês, eu sei que aqui tem muitos professores, alguns já foram professores meus também. E se tiver algum erro aí de português, eu vou culpar a edição, tá certo? Eu acho que eu tenho que encostar mais aqui, né, amigos? Isso, pronto. Então, eu sou o Maicon, para quem não me conhece, sou natural daqui de Araci. Sou casado com aquela, deixa eu ver, encontrei, aquela linda moça ali. Você pode ficar de pé, meu bem? A Marcele. A Rosa falou que ela é de Araci, mas não, foi pescar longe. Pesquei lá no Rio, olha, a Marcele, e aquela ali é minha filha, deu fruto a união, a Sofia. Isso. Vocês querem vir aqui na frente para o pessoal conhecer vocês? Ih, ficaram com vergonha. Tudo bem, tá tranquilo. Aí, ó, minha filha não tem nada de vergonha, né, meu bem? Isso aí. Passe por aqui porque você já vai aproveitar para fazer a oração pela pregação, tá certo? Bem, então, elas duas são do Rio. Eu sou daqui de Araci, filho da Cícera. E aquele, o pessoal deve conhecer, né? O nome dele é Dionísio. O pessoal chama de Porquinho, né? Ele não é meu pai de sangue, mas ele foi quem me criou, né? E nós estamos aqui visitando Araci, passando as férias aqui em Araci. E graças a Deus temos o privilégio de estar com vocês. Eu me batizei nessa igreja, há um tempo atrás. Me batizei bem ali, minha filha. Ó, ali atrás, está tapado agora ali. Depois eu posso te mostrar, viu? Tá certo? Então, você pode fazer uma oração para o papai pregar? Pode? Querido Deus, por favor, ajude as pessoas aqui da Bahia também a as pessoas conhecerem a Jesus. Também ajude as pessoas da África, ajude elas porque elas estão necessitadas com comida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode ir, minha linda. Não, por aí não, filha. Por aí. Ela é animada mesmo, gente. Não sei quem foi que ela puxou, né? Enfim, eu queria falar hoje com vocês sobre um sacerdócio real. Quando a gente pensa em sacerdócio, nós pensamos em Jesus Cristo, que é a figura do sumo sacerdote. E na igreja adventista nós temos a doutrina do santuário. Então, quando nós falamos em sacerdócio, santuário, nossa mente vai logo pensando em Jesus. Mas existe um sacerdócio real, do qual Jesus compartilhou comigo e com você. Então eu quero falar sobre o seu sacerdócio, a sua missão, o seu chamado que Deus te fez. Mas antes de eu fazer isso, eu queria falar um pouco. Vamos ver se esse negócio aqui está funcionando. Isso. Está funcionando sim. Eu queria convidar vocês, talvez nem todos aqui conheçam, mas com essa pandemia eu tive que abrir um canal no YouTube e agora estou dando uma de youtuber, né? O pessoal fala. Eu queria convidar vocês para se inscrever lá no meu canal. Aqueles que têm interesse, eu tenho aqui, se você não conseguir se lembrar depois, eu tenho um cartãozinho aqui, ó. No final vou estar lá esperando vocês e entrego. Mas se caso não dê para você pegar o cartãozinho, é só você escrever lá no YouTube, PR Maicon Silva, tá certo? Não tem erro, vai aparecer aquele rapaz
bonitão que vocês estão vendo ali, tá certo? Hã? Aquele ali mesmo. Tá mais arrumado do que eu, né? Enfim, e aí vocês vão lá, se inscreve. Eu comecei fazendo um bocado de coisa, programa, evento para os irmãos, essas coisas todas. Mas agora eu estou mais reduzido. Eu estou fazendo o pôr do sol, inclusive vou fazer alguns pôr do sol aqui por Araci. Já fiz um ontem lá na roça da minha avó. Eu quero fazer um lá no Bonfim, não é isso? É Bonfim, não é isso? Lá em cima, isso, eu me lembrei certo. Quero fazer um lá e eu gostaria de convidar vocês para ir lá se inscrever no canal. Os pôr do sol são muito bons, são daquele estilo antigo, mas é animado, é dinâmico. E eu vou para cachoeira, para monte, para fazer esses praia, tudo que é lugar que vocês pensarem aí, eu vou fazer esse pôr do sol. E agora também eu vou lançar vídeo todos os dias da nossa meditação diária. Todos os dias, 5 da manhã, vocês vão lá no canal, vai estar lá meditação. E eu também posto assim... Eu quero ver um dia aí para postar também vídeos mais teológicos, mais profundos, essas coisas que também é importante para nós, não é isso? Então, se você quiser, vai lá, se inscreve no canal, dá essa força, acompanha, e aí a gente cresce junto no nosso canal, amém, irmãos? E voltando ao tema de hoje, e eu acho que eu passei demais, irmãozinho, passei demais. Ixi, meu Deus. Pronto. Ele só tem que dar um clique, não é isso? Pronto, isso. Acho que eu consegui acertar. Olha. Ih, tá dando alguma coisa errada aí, viu, irmão? Tô só apertando um negocinho aqui. Isso. Não tô nem apertando mais nada, olha. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Pronto, deu certo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu peço a alguém que, por gentileza, traga uma água para mim, por favor. Tá certo? Esse verso é um verso muito bonito. Eu gostaria de ler com vocês, que é ele que vai dar, assim, toda a base para a nossa pregação de hoje, tá? E em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, está escrito assim: quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espere um pouco. Estou esperando. Vou esperar só um pouquinho, viu? Quero que todos abram aí as suas Bíblias, que vai dar certo. Tá bom, meus irmãos? Acho que todo mundo conseguiu encontrar, não é isso? Obrigado, meu irmãozão. Você é o cara. Deixa eu tomar logo que eu estou com a garganta seca. Pronto. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois o quê? Sois o quê, irmãos? Sois o quê, irmãos? Raça eleita. Sacerdócio o quê? Nação? Povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. A fim de proclamardes o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. Esse é um verso bíblico muito bonito. É um verso bíblico muito profundo. Um verso bíblico que tem tudo que ver comigo e com você. E eu esqueci também de dar, eu não sei, eu me posiciono para cá ou para cá? Para lá, para vocês. Tá. Eu esqueci de desejar um feliz sábado para vocês que estão aí em casa também. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Só falei com os irmãos aqui, mas eu quero desejar um feliz sábado para todos vocês, caloroso aí para vocês. Nosso primeiro culto do ano. Esqueci também de dar feliz ano novo, irmãos. Feliz ano novo. Você já deu feliz ano novo pro seu irmão? Dá aí um feliz ano novo pro irmãozinho aí. Dá aquele soquinho poderoso, né? Tem irmão que está com medo de pegar na mão, dá o soquinho poderoso, não tem problema, isso aí. Estamos no soquinho agora, não é isso, irmãos? Então, esse verso é um verso bonito, é um verso muito interessante, e esse verso ele tem 6 tesouros que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. O primeiro deles é que nós somos uma
geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido por Deus para anunciar suas virtudes. Um povo que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Basicamente, esses 6 tesouros, eles são divididos em duas partes, né? Vamos imaginar assim. A primeira delas é o chamado. Todos nós aqui somos chamados. E a segunda delas é a missão. Quando eu falo em chamado, eu estou pensando no privilégio. Ser chamado por Deus é Ser chamado por Deus é um quê, irmãos? É um privilégio. E quando eu falo missão, eu estou pensando em responsabilidade. Ter uma missão dada por Deus é o quê, irmãos? É o quê, irmãos? Uma responsabilidade. Se nós sermos chamados é um privilégio, termos a missão é um compromisso, de certa forma, que nós temos, certo? Então, basicamente, eu estou pensando nessas duas coisas. Nós temos que pensar, quando nós estamos falando em chamado, eu estava conversando com as irmãs lá, os irmãos, só tinha um rapazinho lá, com os jovens lá, na sala de jovens, os jovens, eu estava conversando com eles lá, e uma coisa que nós temos que entender é que Araci é uma cidade privilegiada, amém? Quem crê nisso, diga assim, glória a Deus. Por que nós somos uma cidade privilegiada? Porque nós temos uma cidade que está com quantos mil habitantes aqui? 58? Tá? 56 mil habitantes aqui. E em uma cidade pequena como essa, com 56 mil habitantes, é pequena, irmãos. É bem pequenininha. Nós temos aí 2 distritos da Igreja Adventista e já está indo para o 3º distrito. Não é uma bênção? Então, todo lugar que nós andamos aqui em Araci, nós encontramos adventistas na esquina. Isso é um privilégio para poucos lugares. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso não é a normalidade do mundo. Não é. É um privilégio. Em outros lugares, se você sair daqui, não basta você ir muito longe, não. Se você vai em feira, se você vai em Salvador, a realidade é essa. Nós temos hoje em Araci um número de adventistas praticantes. Quando eu falo praticantes, eu quero dizer aquelas pessoas que estão entendidas ali na fé, maior do que católicos, se você imaginar. Pela quantidade de igrejas e de pessoas, nós podemos dizer que nós somos a maior religião de Araci. E detalhe, somos até oficial, né? Não é isso, irmãos? Então isso não é uma coisa normal e nem natural. E por nós termos esse privilégio, sabe o que é que acontece? Às vezes nós perdemos o senso da missão. Nós achamos que o mundo inteiro é como Araci, e não é. O mundo inteiro não é como Araci. O Brasil também é um país privilegiado, se falando de adventismo, mas nós temos aí a Europa, nós temos os nossos amigos aqui nos Estados Unidos, no México, no Chile, na Argentina. O continente europeu, basicamente, a presença adventista tem sumido de lá. E o que é que acontece, irmãos? Eu estou falando isso para vocês, para nós entendermos que o nosso chamado não é só para Araci, é para uma missão para pregarmos o evangelho para onde? Para o mundo. Por isso que nós fomos chamados por Deus para um sacerdócio o quê? Real. E quando eu estou falando sobre chamado, irmãos, eu estou pensando na nação de Israel, que é uma geração eleita. O povo de Israel, eles foram escolhidos a dedo por Deus. Isaías 43, versículo 10, chega a dizer que vós sois as minhas o quê? Diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, ou a palavra quem eu escolhi, é uma ênfase desse texto aí. Para que saibais e creais e entendais que eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Então, esse aqui é o chamado que Deus fez
ao povo de Israel, nós temos que levar em consideração que o desejo de Deus, o plano de Deus, era que Israel tivesse cumprido todos os propósitos de Deus. Quando Deus chamou Israel, Deus já havia imaginado que através de Israel ele seria uma luz para o mundo. Lembra quando Deus olha para Abraão, que é onde começa esse chamado aí? Deus diz assim: Abraão, de ti eu farei uma grande o quê? Nação. E todos os povos virão até essa nação e adorarão o nome de Deus ali. E vocês serão luz para o mundo. E todas as famílias da terra, em você, Abraão, serão o quê? Abençoadas. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Então, Israel foi chamada com um propósito lindo e maravilhoso. Pergunta: eles cumpriram esse propósito? Sim ou não? Quantos aqui acreditam que eles cumpriram? Ergam as suas mãos. Quantos aqui acreditam que eles não cumpriram esse propósito? Ergam as suas mãos também. Tá. Quantos aqui estão na dúvida? Então, nós podemos ver nitidamente através da leitura da Bíblia que não. Houve um ápice ali com Salomão e com Davi. Quase que o negócio engrena, porque realmente, literalmente, estava vindo pessoas de outras nações que estavam ouvindo falar da sabedoria e da grandiosidade de Salomão, mas só que tem um problema. O propósito, depois de 10 anos ali com Salomão, ele acaba caindo por terra e aí não acaba concretizando. E depois, quando você vai olhar a história dos reis ali, a situação de Israel depois de Salomão é só de mal a pior. E aí acabou que eles não cumpriram esse propósito de Deus. Então, em 1844, Deus chama um povo para reparar as brechas. Um povo com uma missão especial. Qual era esse povo? Os adventistas do sétimo dia. Que tinha também um privilégio, cumprir a missão que os israelitas não conseguiram concretizar. Então, quando eu leio esses textos, quando eu penso nessas coisas, eu penso da seguinte maneira: Deus nos chamou e Deus nos deu, assim, uma missão. E a pergunta que fica para nós é: será que nós estamos cumprindo essa missão? Porque quando eu estava pensando sobre o primeiro tema, qual seria o tema mais indicado para nós falarmos no primeiro culto do ano? No primeiro sábado na igreja? A gente poderia falar sobre esse tema, que é um tema maravilhoso. Tudo novo de novo, fazer tudo de novo. E aí a gente ia falar sobre o que aconteceu no ano passado e o que nós podemos ser nesse ano de 2020. Mas aí eu pensei, isso daí já está na banalidade. Nós temos que falar agora sobre o nosso propósito maior, irmãos. Qual é o nosso propósito maior aqui na terra? Nós só temos um, pelo menos, que a Escritura nos ensina, né? Que é anunciar a grandeza de Deus, apresentarmos o seu evangelho, a mensagem de boas novas. E se você e eu ainda não entendemos isso, talvez nós não tenhamos compreendido a mensagem que nós recebemos de Deus. Isso é uma coisa séria. Então eu pensei, eu tenho que falar sobre missão. E a temática de tudo que acontece na igreja é missão. Então vem um sacerdócio real. Deus chamou o povo de Israel para cumprir uma missão. Infelizmente, eles não cumpriram. O apóstolo Pedro, quando ele faz essa declaração nesse texto, ele está querendo anunciar isso, que Israel foi chamada com privilégios para ser uma comunidade cristã, só que a diferença é, Israel não foi chamada para ser um brilho em si, mas para ter um brilho para todos. O judeu, ele pensava, a salvação, eu tenho direito à salvação, porque eu nasci judeu. Então ele pensava que a salvação ela vinha através do sangue. Por meu pai ser judeu, por ele ser filho de Abraão, eu também sou filho de Abraão, e eu também tenho direito o quê? A salvação. Só que a Bíblia demonstra que não é bem assim desse jeito. E aí acabou, irmãos, que os planos de Deus, de certa forma, nesse sentido, eles foram o quê? Frustrados. E aí Deus chamou eu e você. Então eu quero repetir. Deus te chamou, amém? Deus me chamou. Isso é um privilégio, irmãos. Entenda isso, isso é um privilégio. E ele nos tornou um reino de sacerdotes.
Apocalipse capítulo 1, versículo 6, ainda faz a seguinte declaração: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e o seu Pai, e ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 6, ainda faz essa declaração: e nos fez reis e sacerdotes. Vocês lembram o que é que um sacerdote ele fazia lá no passado de Israel? Vocês lembram qual era a função do sacerdote? Quando se tinha um pecador, esse sacerdote ele precisava interceder por esse pecador diante de Deus e o apresentar diante de Deus para que essa pessoa pudesse obter a salvação em Deus. Então ele era assim, de certa forma, um intercessor daquela causa. Você pode chamar de advogado, você pode chamar de condutor, tanto faz, o sentido vai ser o mesmo. Mediador, advogado, enfim. Mas o ponto que fica para nós é que, se o sacerdote no passado tinha aquele propósito, eu e você também temos esse mesmo propósito hoje. Ganhar essas pessoas. Por isso que Deus nos chamou. E proclamarmos essas virtudes. E aí ele ainda diz que também nós somos o quê? Assim como Deus separou a nação judaica para que eles dessem testemunhos das maravilhas e das grandezas de Deus, ele também nos chamou para que nós fôssemos uma nação santa. O livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 6, chega a declarar as seguintes palavras: pois vocês são o meu povo o quê? Escolhidos. Nosso Deus, entre todos os povos da terra, escolheu vocês para que você e eu, fôssemos somente de quem? Dele. Então, às vezes, a gente tem muito aquilo de pensar que nós não somos pessoas especiais. Essa pandemia trouxe algumas agraves aí para a humanidade. E vários deles foram os problemas mentais e psicológicos que as pessoas estão desenvolvendo. E, às vezes, a gente fica com aquele pensamento de que nós não somos pessoas especiais, nós não somos pessoas privilegiadas, que nós só temos sofrimento, só angústia na nossa vida, mas a palavra de Deus, ela discorda de mim e de você, porque ela diz que nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Ele, com um propósito. E aí vem, diante desse cenário, nós acabamos nos tornando um povo exclusivo de Deus. São declarações que não são minhas, não, irmãos. São da Escritura. A Escritura declara que você é alguém exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. E quando se fala propriedade exclusiva de Deus, o texto está querendo dizer que a sua vida não lhe pertence. A sua vida pertence a quem? A Deus. Só que na teoria falar sobre isso é fácil, porque a Bíblia tem muita propriedade para falar sobre isso. Mas quando nós tentamos colocar isso em prática, é difícil. Por quê? Quando nós vamos numa loja comprarmos uma roupa, vamos imaginar a situação. Quando nós vamos comprar uma roupa, você pergunta assim: Senhor, será que eu tenho que comprar essa roupa? Quando nós estamos em um lugar que nós vamos comer um lanche, será que nós perguntamos assim: Senhor, será que eu tenho que comer esse lanche? Em termos práticos, nas nossas atividades diárias que nós fazemos, quando nós as fazemos, nós consultamos se é aquilo que Deus quer. Aqui tem muito jovem, então vou aproveitar e já vou dar uma palhinha para vocês. Quando vai escolher uma pessoa para namorar, por exemplo, e olhe, um adventista, quando ele vai... Um adventista não, um cristão. Vou ser mais abrangente nesse sentido. Quando ele vai escolher uma pessoa para namorar, irmãos, ele não está pensando em ficar. Em dar aquele primeiro beijinho, aquele primeiro abraço, sair de mão dadas, passear um pouquinho. Quando não pensa em mais algumas coisas avançadas, ele não deve pensar sobre isso. Ele deve pensar que quando ele vai escolher uma pessoa para namorar, ele tem que pensar que essa pessoa que ele está escolhendo para namorar é a sua futura o quê? Esposa. Ou o seu futuro o quê? Esposo. Eu estou sendo um pouco radical falando isso, irmãos? Eu estou sendo um pouco
antibíblico falando isso, pergunta para minha esposa qual foi a minha proposta para ela de namoro. Olhei para ela no fundo dos olhos e falei assim, primeira vez que eu falava com ela, você quer casar comigo? Aí ela, não. Aí eu, tá bom. No outro dia ela me ligou, tá ali, ó. Mas é sério isso, irmãos. Nós temos que começar seriamente nessas coisas, porque a nossa vida não é nossa. A nossa vida pertence a Deus. Se pertence a Deus, nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus quer. E aí é onde está o problema. Porque nós temos muito essa questão de fazer o que nós queremos. Isso é uma coisa muito inata do ser humano. O Éden demonstra isso. Adão, Eva, 2 seres perfeitos. Deus falou assim, não come dessa árvore, meu filho, porque se comer vai o quê? Morrer. Aí Eva saiu um dia da presença de Adão, toda bonitinha, andando pelo jardim, cantando. E aí ela encontrou a árvore, e aí ela viu aquela maçã e ela disse, rapaz, parece bonita e gostosa. E aí a Bíblia diz que ela, com a mão ali, pegou, oferecida pela serpente, e comeu. Ela fez a vontade de Deus ou a dela? Um ser perfeito. Adão, quando olhou para Eva, que percebeu que ela tinha pecado, ela chegou sorridente. Mulheres, vocês são uma bênção na nossa vida, viu? Aí, ó, já estão dando glória, ó, irmãos, ó. Fica de olho aí, viu? Aí ela chegou com aquela frutazinha linda, maravilhosa, olhou para o marido e falou, bem, olha aqui o que eu trouxe para você, olha. Quando Adão olhou aquilo, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. Mas ele pensou, mas eu vou perder a bichinha, não posso ficar só. Foi lá, pegou e comeu junto com ela. Ele fez a vontade dele ou a vontade de Deus? Às vezes a gente pensa que o caso de Eva é grave, né? Mas o de Adão é pior ainda, irmãos. O caso de Adão é pior ainda. Porque ele entendeu todo o cenário que estava acontecendo e mesmo assim ele escolheu desobedecer. Olha que coisa terrível. E aí a Bíblia diz que ele comeu. E entrou o pecado do mundo. Então eu quero que você entenda uma coisa. É inato, é inerente de nós essa desobediência. É por isso que nós falamos que o ser humano, ele é um ser que tem uma natureza o quê? Pecaminosa. Nós já temos assim, a nossa perninha, ela já é assim, ó, inclinada para o mal. A de Adão não era. A obra que Adão fazia era perfeita diante de Deus antes do pecado. A nossa não é, ela é falha. Mas observe, considere isso. Adão era um homem perfeito, Eva era um homem perfeito, e mesmo assim eles escolheram desobedecer a Deus. Imagina eu e você, na nossa vida diária, colocar isso que eu estou falando agora em prática, pensar, eu sou uma nação santa, eu sou um povo escolhido, eu sou exclusivo de Deus e agora eu vou colocar tudo isso em prática. Então, quando eu falar, eu tenho que pensar, eu estou falando para a honra e para a glória de Deus, eu estou vestindo para a honra e para a glória de Deus, eu estou comendo para a honra e para a glória de Deus, eu estou andando para a honra e para a glória de Deus, o que eu estou fazendo está sendo para a honra e para a glória de Deus? Será que nós vivemos a nossa vida assim? Se nós vivermos a nossa vida assim, amém, glória a Deus. Se não, esse deve ser o nosso alvo e o nosso objetivo para 2021, amém? E aí, irmãos, por que nós somos um povo exclusivo? Porque a Escritura diz que Cristo comprou, Ele pagou. A gente fala muito assim, ó, Deus perdoou os pecados da humanidade. Isso é uma verdade absoluta, sim. Mas não está contendo todo o sentido dessa verdade que eu estou proclamando com os meus lábios. Por quê? Na verdade, Deus, de certa forma, Ele não perdoou o homem, Ele pagou o preço pelo ato que o homem cometeu. Para mim e para você, nós recebemos o perdão, mas para Deus Ele pagou uma dívida. A maneira como Deus enxerga isso é diferente da nossa. Porque Deus é o pagador da nossa dívida. Nós só estamos recebendo tudo de quê? De graça. Louvado seja Deus, né, irmãos? Entendeu? Nós estamos recebendo isso tudo de quê? De graça, amém, irmãos? Isso é de graça, é um dom que a Bíblia diz que é exclusivamente do Pai. E nós não merecemos.
E é por isso que eu sempre falo com os irmãos por onde eu ando, que a gente ainda tem esse discurso de dizer que nós somos salvos pela lei e pela graça. Não existe isso, irmão. Isso é antibíblico. O homem só é salvo exclusivamente pelo quê? Ponto. Passou disso, é do maligno. Aí vai entrar outra discussão, o propósito da lei nisso daí, aí já é outra história. Agora, se falando de salvação, o homem só é salvo pela graça. Porque, pense comigo, se nós fôssemos salvos pela lei e pela graça, por que Jesus viria a esse mundo? Tem sentido? Se nós fôssemos salvos porque nós estamos guardando o sábado, porque nós estamos vindo da igreja, porque as nossas obras estão suficientes, necessitaria um salvador para a humanidade? Não tinha necessidade nenhuma. Então, o ponto que fica para nós aqui é que salvação é unicamente, exclusivamente pela graça, porque Jesus Cristo pagou o preço do ato indigno, sujo, repugnante que Adão e Eva cometeram ali no jardim. Aí você e eu pensamos, mas eu não tenho culpa por isso, porque foram eles dois? E aí eu herdei isso já deles? Não. Quando a Bíblia fala que nós temos uma natureza pecaminosa, ela está pensando no sentido de que um dia, cedo ou tarde, quando nós nos entendermos como seres humanos no mundo, nós vamos escolher pecar. É aí que é a parte diferente. E aí quando esse discurso que nós às vezes falamos assim, mas nós temos que ser como Jesus, é aí onde dá errado, porque Jesus não tem essa natureza que nós temos. A natureza de Jesus era diferente. Ela era uma natureza semelhante à natureza de Adão. A obra de Jesus diante do Pai era perfeita. A nossa não é. Tem algumas ressalvas aí, mas isso fica para um outro momento. O ponto que eu estou querendo dizer é que você e eu foi comprado com sangue, com suor e com lágrimas. A sua vida é preciosa, irmão. Não deixe o mundo dizer que você não tem valor nenhum. Mesmo quando você estiver errado. Porque esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, que tem fonte ilimitada de poder, que é o soberano de todo o universo, te perdoa quando você erra, quando você faz alguma coisa que não é do agrado dele, te aceita. O filho pródigo, lembra do filho pródigo? Quando chegou diante do pai, ele estava comendo com os porcos. Quando ele chegou diante do pai, o pai disse, não, traz a melhor roupa, a melhor sandália, colocou diante do filho e agora o honrou. Se você for fazer uma pesquisa sobre isso, para saber o que é a sandália, o que é a veste, você vai ver que o negócio é muito mais além do que quando nós lemos o texto de maneira literal. Já é emocionante ler a literal, é quando você descobre o que é aquele sandália, o que é aquela veste, o que é aquele anel no dedo, o que é que aquilo tudo representa, aí a história fica mais linda ainda, irmãos. E olhe, esse filho pródigo somos eu e você, que recebemos esse privilégio. E aí vem o que agora? Diante disso, nós somos pessoas o quê? Privilegiadas. Agora vem a nossa missão. Porque quando eu era menor, eu vou usar essa expressão aqui, irmãos, mas vocês não ficam chateados com isso não, tá bom? Eu assisti aquele desenho do Homem-Aranha e dizia uma expressão lá que é verdade. Com grandes poderes vem grandes o quê? Vocês assistiam, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É verdade. Quando nós temos grandes privilégios, vem também o quê? A questão é que nós queremos os privilégios e não aceitamos o quê? Está longe de mim responsabilidade. Eu quero, quando você pergunta para todo ser humano assim, você aceita a salvação em Jesus Cristo? Você quer ser salvo? Todo mundo diz assim, quero. Aí quando você apresenta também os privilégios, para depois as responsabilidades, não quero mais. Não é assim que acontece? Então, quando nós temos grandes privilégios, vão ser acompanhados também de grandes responsabilidades. E é uma bênção receber responsabilidades de Deus, irmão. Se você recebeu
A responsabilidade, vamos imaginar, de ser ancião dessa igreja, isso é uma bênção, irmãos, não é uma maldição na tua vida, não, amado. Eu que recebi o chamado de Deus e a responsabilidade de ser um pastor da igreja, eu me sinto um homem privilegiado. Às vezes eu estou dormindo assim, eu acordo de noite pensando, mas rapaz, eu me formei em teologia mesmo, foi? Às vezes eu não acredito, sabia? A ficha não cai, que é muito privilégio. Tem muitos irmãos que queriam estar no meu lugar, falando do evangelho, apresentando a mensagem de Deus, e a igreja ainda lhe dá condições para fazer. Só que bênção. E Deus é maravilhoso, porque Ele dá tudo, né? Ele dá tudo. Dá tudo. Ganhei o curso de Deus. Eu sou de família pobre, irmãos. Quem conhece minha família, quem me conhece, sabe quem é. Não é pobre de dizer que tem alguma coisa, não. É pobre mesmo, irmãos. E olha, às vezes eu não paro para pensar nisso, mas parando para pensar, e olha onde é que eu estou. Sou pastor no Rio de Janeiro, olha que bênção. A minha esposa já riu dali, ó. Que você quer uma coisa que o carioca tem, é orgulho do Rio, viu? Esse povo para lá é... Mas o lugar é uma bênção mesmo. É pintado mal aí pela mídia, mas na prática lá é um lugar muito bacana, muito legal. Não é tudo isso que passa, como tudo, não é tudo isso que passa na televisão, né? A televisão, infelizmente, hoje está pintando um quadro mais negro do que ele é. A realidade é essa, né? Mas o fato é, pense, um rapaz matuto do interior de Araci, um lugar que só cai água uma vez por mês. Já está diferente? Está diferente? Ah, está diferente o quê, rapaz? Está caindo quantas? 2 ou 3? Quantas vezes está caindo água por mês? Hã? Todo dia? Deus tenha misericórdia da conta de vocês. Hã? Olha lá, ó, tá vendo? Eu aprendi assim, cair água uma vez. Por que a gente constrói cisterna, então? Para guardar água. Não é isso? Não, lá você li. A minha esposa, a primeira vez que veio aqui, ela estranhou quando ela foi lavar a louça, e aí teve que trazer aquele balde para poder lavar a louça. O que é isso? Eu disse, é água para lavar a louça, bem. Pense aí. É porque assim, irmãos, ó, a minha esposa ela é criada na cidade, literalmente, na cidade. A coitadinha não sabia o que era um jegue, olha. Viu a primeira vez em Araci. Estava falando para ela, minha filha nunca colocou o pé na terra. Ah, mas você colocou lá, colocou nada, tanta terra igual aqui em Araci? Colocou não, irmãos, aqui ela colocou. Vou arrumar um jeguinho para botar ela para montar, aí ela sai feliz. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que esses privilégios traz para nós o quê? As responsabilidades. Nós temos uma responsabilidade de anunciar as virtudes de Deus. Aí o texto bíblico diz assim, ó, o Senhor, peraí, calma que eu vou ler direitinho. O Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não o inocente ou culpado. Olha que coisa. Eu não estou lendo direitinho, porque eu não estou enxergando aqui, tá, irmão? Estou ficando cego também. É a idade, né? Apesar que eu ainda sou novo. Só estou com uns quilinhos a mais aí, mas vai dar certo. O ponto é, não quero ninguém me chamando de Jafé, tá bom, irmãos? Estou de olho em vocês. O ponto que fica para nós aqui é que Deus nos chamou, nos deu os privilégios, e agora nós temos que entender que nós temos o quê? Nós temos agora as responsabilidades. Irmãos, não se engane, apesar de eu falar que Araci é uma cidade privilegiada, tem gente aqui que ainda está na ignorância de quê? Do pecado. E aqui, se acabou de evangelizar em Araci, tem outros lugares ainda que as pessoas precisam vir. Tem povoados aqui que ainda não tem igreja adventista. Nossa meta é colocar uma igreja de cada povoado, amém?
Eu não sou o pastor de vocês, não. Mas esse não é o sonho do pastor de vocês, nem o meu. Esse é o sonho de Jesus. É o sonho de Jesus. Irmão, você tem que fazer, sabe o quê? Respirar almas. Viver por almas. A verdade de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão sublime, que ela não pode ser colocada só na minha e na sua vida. Ela precisa ser compartilhada. Sabe quando você arrumou a primeira namorada ou o primeiro namorado? E você chegou em casa e falou: mãe, estou namorando. É assim, o evangelho também tem que ser assim, desse jeito. Só que é um algo a mais ainda. Porque se o seu namoro foi uma bênção, o evangelho é melhor ainda, porque ele vai mudar, está mudando e continuará mudando as nossas vidas, amém? Até o dia em Cristo Jesus, em que a obra de Deus há de ser concretizada na nossa vida. Não olhe para os seus pecados, irmãos, olhe para Jesus. Não se fixe nos seus erros. Comece a se fixar no que você pode ser. Porque muitos irmãos conheciam o pecador que eu era, eu ainda sou, tenho coisas que preciso. Eu me lembro, só para vocês terem uma ideia. Uma vez eu vim pregar nessa igreja aqui. Não sei se tinha irmãos aqui, mas rapaz, a igreja estava assim, irmãos, ó, cheia de gente. Quando eu comecei a pregar, o pessoal começou a sair. Que eu fui agressivo. Eu era uma pessoa extremista. Era uma pessoa ignorante também, não conhecia o evangelho do jeito que tem que ser conhecido. E aí, irmãos, a gente acaba fazendo coisas que não é para fazer. Mas eu pergunto para vocês, eu vou me envergonhar de vir pregar na igreja por causa disso? Passou, irmãos, agora é vida nova, tudo novo. O amanhã ainda está por vir. E o seu passado já foi, você tem que viver o quê? O agora, irmãos. Se você pecou, olhe para Deus, peça perdão, misericórdia, joga uma água fria no rosto e vida para frente. Não tem jeito. Porque os que vão ser salvos unicamente pela graça de quem? De Deus. Ponto. Se passar disso, não é o que a Bíblia ensina. E aí, nós temos que falar isso para as pessoas. Porque um dia eu vivia desesperado aí andando, sem saber o que fazer da minha vida, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que ser, como é que ia ser tudo. E eu andava na ignorância do pecado, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E aí alguém foi lá e me apresentou o quê? A verdade. Na verdade, quem começou me apresentando foi o Jailson, filho do Domingos, de lá da Bombinha, o Domingos que me deu estudo. O Everton também participou nesse processo aí, mas o Everton eu corri um pouco. Do Domingos eu não corri muito, não. Mas o ponto é que se eles não tivessem se disponibilizado a receber esse chamado, e aí eu tinha conhecido, se alguém não tivesse recebido esse chamado e não tivesse aceitado essa responsabilidade e ter ido te anunciar, tu tinha conhecido? Alguém tem que fazer a obra, irmãos. Alguém tem que fazer. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 2, diz que a noite está quase acabando e agora já vem o dia. Portanto, deixemos o quê? De lado as obras das trevas e nos revistamos de quê? Da sua maravilhosa luz. Eu quero concluir agora. Eu sei que eu vou passar um pouquinho do tempo aí, mas também depois de uns 5 anos sem vir na igreja, vocês não vão me cobrar por isso, né, irmãos? Eu nem sabia daquele espaço lindo e maravilhoso que vocês tinham feito. Eu acho que... Mas sabe, quando a gente veio aqui já tinha ar-condicionado? Bênção, viu, irmãos? Louvado seja Deus, vocês são chiques, viu, rapaz? Mas isso é ruim? Isso é uma bênção. Se a igreja pode oferecer esse espaço, irmãos, tem que oferecer mesmo. Mas, acima de tudo, quem que tem que estar perfeito em sintonia somos nós com Deus. Porque a igreja não é o templo. A igreja não é os equipamentos. Nós descobrimos isso com a pandemia. A igreja sou eu, somos nós. E aí, colocando isso em prática, deixa eu passar aqui. Irmão, eu vou pedir você para passar aí, que eu não estou conseguindo lidar muito bem com esse negócio aqui, não. Deixa eu desligar. Passa aí para mim. Sim, 2013? 15, não foi, Marcelo? Foi 15? Foi 15, não foi? 2015, meu evangelismo 3º ano.
fui me preparar para fazer o evangelismo no terceiro ano, tirei essa foto aí, botei nas minhas redes sociais. Tem que usar as redes sociais para proclamar também, irmão. Não tem jeito, não corra delas, use elas para proclamar. É uma bênção. Para fazer o que não de Deus, faça. Porque é assim que Jesus faz com a gente. Jesus estava preparando uma festa maravilhosa quando nós chegarmos lá no céu. Um banquete que eu até fico arrepiado só de pensar nele. Um banquete que a nossa capacidade humana não consegue nem compreender, entender. Tudo do melhor, irmãos. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém é de ouro, de pedras preciosas, pedras que a gente nem sabe nem o nome e nem a existência delas, que não existe mais no nosso planeta. Deus sempre te oferece o melhor. E como seus representantes, nós temos que oferecer também o quê? O melhor. Nessa situação aqui, o meu melhor era esse. E aí nós encontramos o lugar, começamos a fazer ali, num chão que não tinha nem piso. Passa para mim, mas o povo estava ali, amém? O Nordeste, eu não conheço todo o Nordeste, mas eu conheço algumas partes da Bahia. É uma bênção por causa disso. Você faz uma tenda, bota umas músicas, chama as pessoas, prepara o lugar e enche. Se fizer isso no Rio, não dá certo, não. Tem que ser outra estratégia, outro modelo. Porque você acha que o cara que acorda 4 horas da manhã para sair para trabalhar, e ele trabalha, volta para casa 11 da noite, você acha que ele vai ter força para ir
em um evento desse? Tem que ser outra o quê? Tem que ser outra estratégia, irmão. Aprenda isso. Tem que ser outro método. Você não consegue ganhar uma pessoa. Não só existe um método de ganhar uma pessoa. Esse é um dos. Existem outros métodos. Jesus, ele era Jesus porque ele tinha um método especial para ganhar pessoas que ninguém tem. Ele chegava no meio do pescador, aí ele falava assim, ó, tá vendo? Vocês querem ser pescadores de homens? Na linguagem do povo, o método ali, usando o método de pescador. Vocês querem jogar suas redes, querem ganhar homens? Eu estou chamando vocês. Aí ele chegava no meio dos pastores e falou, eu sou o bom pastor e vocês são as minhas ovelhas. Olha, cada lugar ele usava de um método diferente para ganhar pessoas. E ali estava eu com os irmãos. E detalhe, aqui na Bahia é incrível, passa para mim, que quando você vai fundar uma igreja e está com o propósito que você está no Evangelho no 3º ano, você vai fundando um negócio, é incrível isso, e você vai trabalhando, construindo a igreja. É uma coisa que só acontece por aqui também, lá não acontece isso não, mas é incrível. E porque quando as pessoas que estão frequentando aquela reunião evangelística, quando elas começam a pegar os tijolos, o cimento, a misturar e a começar a fazer aquela igreja, e eles começam a entender que aquilo vai ser deles, aí o evangelho se torna um discipulado poderoso. E é único. É uma experiência que talvez poucas pessoas já tiveram. Se você nunca teve essa experiência, irmão, peça a Deus para você ter. Porque é aí que essa teoria de cristianismo se torna prática. Porque você e eu começamos a lidar com pessoas, a viver com pessoas, a viver como Jesus viveu. Passa para mim, olha lá eu lá. Olha. Meu Deus do céu, estava bem mais magrinho aí, né? Os tempos que vão voltar em nome de Jesus. Também pegando massa ali, também não tem como ganhar peso assim, né, irmãos? Estava eu lá construindo com os irmãos, e aí nós recebemos a primeira bênção pregando o Evangelho. Agora nós já não temos aquela areia, olha, já tem um terreno melhor para pisar. Que Deus é assim, Deus vai abençoando, você começa embaixo, irmão. Mas Deus vai começando, vai lhe levantando, e você vai progredindo, e você vai avançando. Quantos de nós, quando vieram para a igreja, não tinha nada? E Deus foi abençoando. Eu não tinha nada, irmãos, nada. E Jesus me deu uma faculdade, Jesus me deu uma esposa, me deu uma filha, e outras coisas que Ele sempre me dá, que Ele sempre surpreende mesmo. Quando você pensa assim, já aconteceu de tudo, eu digo, aconteceu de tudo ainda não, filhão, ainda tem mais. Estava eu lá, pela primeira vez agora, passa para mim, aí a igreja já começou, tá vendo? Não tinha parede, agora já tem parede, e tudo isso com o trabalho e o suor dos irmãos, os irmãos envolvidos. Que quando você chega no lugar que está cheio de problemas, você concentra a sua visão em Deus, aceita o chamado e a missão, e aí você começa a trabalhar junto com os irmãos, é coisa do Espírito Santo mesmo, que começa a aparecer coisa que você nem imagina. E aí Deus foi abençoando, passa para mim, e aí as paredes já estão prontas, e já é dia de batismo, passa para mim, e a igreja já estava assim desse jeito, rapidinho. Bênção. Hoje, passa para mim, irmão. Pronto, vou finalizar aqui. Hoje a igreja está assim, ó. 5 anos que nós tivemos lá, e foi uma bênção. Eu estou falando isso com vocês, não é para me engrandecer não, irmãos. De todos nós aqui, eu sou o bichinho do verme de Jacó. Eu quero dizer para vocês que quando nós colocamos na mão de Deus, quando nós lutamos pela causa de Deus, quando nós aceitamos o seu chamado, quando eu digo assim, eu quero ser um sacerdote de Deus, eu quero aceitar esse chamado, tipo assim, quando você que joga bola, quando tem aquele cara que dá o cruzamento para você, você chega aqui no peito, dominou, aceitei o chamado, jogou a bola
pá, chutou no gol. Gol! Estou com minha responsabilidade. Entendeu, irmãos? É assim que é com Deus. Deus está passando a bola para você agora, irmão. O que é que você vai fazer com ela? Entendeu? Eu quero pedir meus amigos para colocar uma música aqui do Arautos do Rei. E quando essa música estiver cantando, você sentir o chamado de Deus no seu coração, não é comigo não, é com Deus. Diz assim: Senhor, aceita esse chamado, porque eu quero ter esse privilégio, mais do que eu já estou tendo. E eu aceito a missão, porque eu quero essa responsabilidade. Você vai ficar em pé e depois vou orar por você. Não compreendeu a missão que Cristo deu, o que Ele espera de você. Canto outra vez e repito a lição: tome para si, não a passe para alguém, antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme em ação. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Se o reino de Jesus está dentro de você, coisas do amor acontecerão, e você será um canal que passará muitas bênçãos pra tocar a outro. Então a missão é essa, ser a extensão de Deus, sendo um com Cristo e com seus irmãos. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. O fim virá quando o evangelho do amor na prática for pregado. O Espírito do Eterno quer usar você, deixe Ele agir. Hoje você está no lugar de Jesus. O seu chamado é para ser o corpo dele aqui, para que quando alguém orar clamando ao Senhor, precisando de ajuda e amor, você esteja ali. Essa é a missão
Deus, maravilhoso Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos deu e aos homens para que entendam que a vida humana é mais importante do que qualquer outra coisa que se tenha. Por favor, Senhor, nos leve para as nossas casas em paz, com os nossos corações cheios, transbordantes da Tua presença, na certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração, perdoou os nossos pecados e estará nos ajudando em todos os nossos afazeres, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós agora finalizamos orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês e que vocês tenham um resto de dia e um ano abençoado.